negócio em missões, ele visa, através desse negócio, o sustento do missionário, ok? E a pregação da palavra através desses três tipos de público que ele tem acesso. Os fornecedores, os empregados e os clientes, ok? O empreendedorismo social, ele é muito mais holístico. Ele leva essa mensagem, ok? Mas ele leva a mensagem de forma através da transformação social das pessoas. Ele é muito mais destacado da religião, da questão religiosa em si. Ou seja, os beneficiados são muçulmanos, são católicos, são evangélicos. O que eu quero trazer, a mensagem que eu quero trazer através desse projeto de geração de renda é que aquele que me enviou, Jesus Cristo de Nazaré, ele não escolhe o ser humano, ele simplesmente faz pelas pessoas porque ele ama as pessoas, independente da sua religião. Ele está triste, ele não se conforma em ver as pessoas comendo uma vez por dia ou não tendo o que comer durante o dia. Ele não está, é um Deus que não está satisfeito e através do empreendedorismo social eu consigo fazer isso pelas pessoas. Então, existem pessoas que olham para mim e dizem, Carlinhos, fala mais sobre esse Deus que você serve. Existem. Mas existem pessoas que simplesmente chegam para mim e fazem, Carlinhos, eu comecei a comer mais depois que eu conheci você. E para mim isso é muito satisfatório, porque eu disse, ele me conheceu, consequentemente ele conheceu aquele que me enviou. Então, a ideia do empreendedorismo social, ele está muito mais focado no empoderamento da pessoa que não é você. O negócio em missões, ele empodera você. Ok? Ele faz com que você fature, mas você acaba influenciando, dando testemunho. E claro, você tem que ter muito cuidado com essas armadilhas, que nascem negócios porque a igreja abandonou. Ok? Abandonou o missionário. Então, e o missionário ele tem que ter essa conexão com a comunidade. Tem que ter essa conexão com a comunidade. Faz parte do ciclo, ok? E o empreendedorismo social, não, é simplesmente um negócio que nasce com a ideia de desenvolver pessoas, de transformar pessoas, né? Existe, eu estava falando hoje nos meus stories, a diferença entre impressionar e a diferença entre impressionar e impactar. Existem pessoas que impressionam, né? Às vezes sentado na asa de um avião, tirando foto numa Ferrari, dizendo, olha só, gente, aonde eu cheguei. E existem pessoas que impactam. A ideia do empreendedorismo social é impactar. É Dona Maria, que não tinha renda, e no final vai ter renda, vai conseguir sustentar a família, como você disse. A gente vai encerrar com um ciclo de miséria. Porque agora ela tem dinheiro para pagar a escola da filha. Então aquela garota já não vai viver aquilo que Dona Maria viveu. Porque agora ela está tendo acesso a uma educação de qualidade. Então o empreendedorismo social e o Business as Mission tem essas diferenças. Ô Carlinhos, até compartilhar aqui contigo que foi um dado que me surpreendeu com a questão, você sabe que eu tive filho esse ano, então no começo do ano eu estava com mais ou menos 6, 7 meses, e aí quando a pandemia chegou, eu me frustrei, eu entrei num casulo, porque poxa, eu tô grávida, eu tenho como ficar isolada em casa, no meu isolamento social, mas várias outras pessoas estão lá fora precisando de comida. E aí foi quando a Empreender aqui serviu como um guarda-chuva para um movimento que a gente fez distribuição de milhares de cestas básicas de alimento. E um dado que me surpreendeu muito foi porque eu entrei em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e em situação de miséria, o Estado aqui de Pernambuco tem 260 mil famílias. Então isso rachou meu coração, porque são pessoas que não recebem nenhum suporte do famoso e conhecido Bolsa Família, que nem esse suporte essas famílias têm. Então, elas estão ali abaixo da miséria. Então, é onde entra a questão do empreendedorismo social, de ter esse olhar. E ainda, você separou muito bem essas duas questões de negócios e missões. Então, muitas igrejas aqui atuaram fortemente, e na verdade ainda estão atuando fortemente com o suporte às suas comunidades e a outras comunidades, principalmente no sertão.
E o empreendedor social, vários se levantaram aqui no estado, não só no estado, mas como no país como um todo. A gente conseguiu arrecadar toneladas de alimentos para essas pessoas. Então, mas o que a gente fez, na verdade, foi uma questão assistencial por conta dessa situação da pandemia toda. Então, foi um momento que mexeu muito comigo. E aí é outra pergunta que eu acho que até foge um pouquinho e o tempo está correndo contra a gente. É, como nesse período, apesar que você está empreendendo aí, então você tem esse suporte financeiro, vamos dizer assim, mas isso impactou? Você recebeu algum tipo de apoio das igrejas daqui do Brasil ou de outra parte do mundo, a questão da pandemia? Ou isso facilitou para chegar mais recursos, para dar um suporte aí em Senegal? Como é que está sendo isso ainda aí para vocês? Muita gente se desesperou no período de pandemia, né? No começo ali de março, tal, que chegou aqui no Senegal no começo de março, os primeiros casos. E as igrejas, principalmente, se desesperaram. Porque a igreja, ela vive como se fosse um fim em si mesmo. Ela não é ela não se envolve, ela não se torna protagonista num problema da cidade, num problema onde ela está inserida. Ou seja, ela precisa arrecadar dinheiro para poder pagar as contas. Ela precisa arrecadar dinheiro para poder pagar as contas. E algumas igrejas viu isso como uma grande oportunidade de se tornar protagonista. A gente esquece que, na verdade, Jesus Cristo ele aparece em um momento de crise. E crise, onde tem crise, tem Jesus. Onde tem crise, uma mulher com fluxo de sangue, tem Jesus. Porque Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ou seja, em momentos de crise, Jesus estava presente. Entendeu? No momento da tempestade, Jesus acalma a tempestade. Ou seja, ele chega em momentos de crise. Muita gente se desesperou. Muitos pastores e líderes que não estavam acostumados com crise e não se relaciona com esse Jesus da crise, porque o cristianismo é uma religião que cresce na perseguição, cresce na crise. Por quê? As pessoas têm a necessidade de Deus e Deus vem sobre as águas. E Jesus aparece, é o momento de Jesus, é o momento da crise. Então, o que é que acontece? Para o missionário, a palavra crise é uma coisa muito deliciosa aos ouvidos, porque é o momento que constante, né, Carlinhos? É o momento que constante. É o momento em que Deus vai agir. Tem um homem morto, tem um homem morto no túmulo, um amigo de Jesus, Lázaro. Jesus chora, e aquilo é um momento de crise. É um momento de crise. E Jesus chega e afasta a pedra e ressuscita o cara. Ou seja, Jesus não vem, e nesses 3 anos de ministério de Jesus, ele está no bem bom, vivendo a vida, estou curtindo aqui, depois eu morro ali crucificado e vou embora. Resolve o que tem que resolver. Não, Jesus está em um momento de crise. Crise econômica, crise religiosa, crise existencial, ou seja, fome, dificuldade, morte, ou seja, Jesus está nesse momento de crise. Ou seja, quem está extremamente sincronizado e conectado, né, e é protagonista, como eu disse, missionário é aquele que se envolve com os problemas de Deus, se compromete, né? Então, a palavra crise para ele significa oportunidade. Oportunidade de falar daquele que vem sobre as águas, que não tem medo da água. Amém. Falar sobre aquele que no momento em que olhou o Mar Vermelho e o povo precisava ser liberto, ele disse: Moisés, diga ao povo que marche, porque não tem crise. Eu venho para superar a crise. Então, assim, várias igrejas aproveitaram a oportunidade, porque crise significa oportunidade, e vamos crescer, gente. Vamos pregar a palavra através das ações, vamos se envolver com os problemas de Deus. Então, assim, eu acho que isso ensinou muito para a gente, ensinou para muitos líderes, que a palavra crise é oportunidade. Muita gente agora precisa amadurecer e se conectar com Deus para que você possa assumir esses problemas para si. Tu falando agora aí, eu até associei a várias situações de que teve muitos irmãos e irmãs que levantaram do banco da cadeira da igreja e foram para a rua para dar um suporte e foram servir. Então, esse servir, nesse momento de crise, fez com que muita gente fosse servir na sociedade, fosse servir quem realmente está precisando.
Poxa, eu já tá tão pertinho, não tá, Carlinhos? Não sei nem quanto tempo tem que tu tá. 42 Eu queria minutos. só. Vamos continuar. Bom, então eu queria só trazer uma outra questão também, trazendo essa questão de negócios e missões, de como é que eu posso evangelizar através do meu negócio. Então, como é que eu vou, que tu falasse aí dos três públicos-alvos, vamos dizer assim, de negócios e missões, que são os fornecedores, os funcionários e os clientes. Então, como é que eu posso, no século XXI, sem ser inconveniente, ou até sendo às vezes, como é que eu posso evangelizar através do meu negócio? Primeira